E aí pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um Dicas do Lipe. Vamos continuar os problemas clássicos lá dos princípios de contagem. Dessa vez a gente vai resolver um problema de contagem de funções que podem ser criadas, beleza? Especificamente a gente vai falar das funções genéricas, funções injetoras e funções bijetoras. As sobrejetoras vão entrar num outro momento porque exige o princípio da inclusão-exclusão, tudo bem? Eu vou exigir aqui até certo ponto que você tenha uma base mínima de funções, do funcionamento de funções em si, para a gente poder desenvolver essa questão, tudo bem? Eu vou explicar o que for necessário, mas se você viajar, talvez valha a pena você dar uma olhada em como é que funciona uma função, o que define uma função, o que é uma função injetora, o que é uma função bijetora, para poder assistir esse vídeo e tirar o melhor proveito dele. Show? Tá comigo? Então solta a vinheta e vamos começar. Se liga só. Ok, então sejam n de A igual a 3, n de B igual a 5 e n de C igual a 3 também. Só para estipular conjuntos, a gente vai criar funções dentro desses conjuntos. Primeira pergunta. Quantas funções existem de A para B? Depois, quantas dessas funções são injetoras? E depois ele pergunta quantas funções bijetoras existem de A para C. Eu vou fazer alguns comentários de por que eu tive que fazer de A para C, por que não podia ser de A para B também. Daqui a pouco a gente fala disso. Se liga só. Primeira coisa, função, a definição de função é... Bom, não é bem a definição de função, mas a propriedade que uma função assume, qualquer função vai ser dessa maneira, cada elemento do x, cada um deles, se liga a apenas um elemento do B, do contradomínio, tudo bem? Então, eu falei cada elemento do x, eu quis dizer do domínio, que nesse caso é o A. Tá? Então, cada x se liga a um único elemento do contradomínio. Esse elemento do contradomínio pode ser repetido, isso não é um problema. Tá? Para função, a priori, eu posso jogar todo mundo para o mesmo elemento, para o mesmo valor do contradomínio. Vai ser uma função constante, isso não é problema. Tá? A ideia, então, vai ser o seguinte. Eu vou olhar para cada elemento do A, que é o domínio. São 3 elementos, lembra disso. Eu vou chamar de A1, A2 e A3, só para a gente ter um nome para eles. Tá? Eu vou perguntar para o A1. A1, você quer se ligar em quem? No B. Né? Ele só pode se ligar a alguém, a um elemento. Ele não pode escolher 2 elementos para se ligar. Show? Isso é o que caracteriza uma função. Então, quantas opções de elemento o A1 tem para responder? 5, né? O A1 pode responder 5 elementos diferentes. Então, ele tem 5 opções. A gente vai marcar aqui já já. Definido o A1, o A2, ele vai ter menos opções? Ou ele vai continuar tendo 5? A ideia é que ele vai continuar tendo 5. A gente está falando de funções genéricas. Eu posso ligar no mesmo cara que o A1 se ligou. A mesma coisa vale para o A3. Então, se você tiver 5 vezes 5 vezes 5, isso vai dar 5 ao cubo, que é 125. Tá? Guarda essa ideia. No final, a gente vai botar uma formuletinha. Não é nem uma fórmula. Uma formuletinha para você lembrar e te ajudar eventualmente. Tranquilo? Vamos para o caso agora das injetoras. Agora tem uma restrição a mais. Além de ser uma função, que significa cada elemento do domínio se liga a um elemento do contradomínio, o fato de ser injetora implica que esses elementos do contradomínio que eu me ligo, que os meus x se ligam, não podem repetir. Então, se o A1 se ligar no B1, digamos, o A2 não pode se ligar no B1. Está proibido. Tá? É 1 para 1. Então, cada elemento do x se liga a esse elemento do B e esse elemento é único. Não vai ter outro x se ligando a ele. Eu estou falando do elemento do x, entendam que é do domínio, que seria o conjunto A nesse caso. Ok. Então, a gente vai perguntar de novo para cada A em quem que ele quer se ligar. O primeiro A, realmente, ele vai ter 5 opções, porque tem 5 elementos no B. Só que agora o segundo, ele não pode se ligar ao elemento que o A1 se ligou já. Então, ele vai ter 4 opções. E o A3, que foi o último a escolher, puramente porque eu ordenei dessa maneira, ele vai ter 3 opções, porque 2 elementos já foram ligados, já receberam ligantes. Então, ele só vai ter 3 opções. 5, 4, 3, o produto dá 60. Então, seriam 60 funções injetoras.
Vamos para o caso das bijetoras. O caso das bijetoras é interessante porque, assim, a definição de ser bijetora é ser injetora e, ao mesmo tempo, ser sobrejetora. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, eu estou supondo que você já tem alguma base de funções enquanto você está assistindo esse vídeo. Por mais básica que seja, mas assim, entenda o que significa injetor, o que significa bijetora e afins. Para o ponto da combinatória, o pensamento vai ser o mesmo que o da injetora. A montagem é exatamente a mesma. A única diferença é que o número de elementos do contradomínio vai ser igual ao número de elementos do domínio. Isso é para que a imagem, que é um subconjunto do contradomínio, seja o próprio contradomínio. Tá? É isso que vai acontecer aqui. Cara, eu falei isso no início do vídeo, né? Se você está viajando no que eu estou falando, é interessante você dar um passo para trás, dar uma estudada em funções e afins, e aí depois você volta para esse vídeo. Tá? Não tem problema, é só porque o foco em si não são as funções. Eu ainda estou falando bastante coisa, mas o foco em si não são as funções, o foco é a contagem que a gente está fazendo. Tá? Eu vou perguntar mais uma vez, para o A1, para o A2 e para o A3, em quem que eles querem se ligar. Mas lembra que essas bijetoras são funções de A para C. Tanto A quanto C tem 3 elementos. Eu fiz assim, mas eu estava querendo dizer assim. Tá? Tanto A quanto C vão ter 3 elementos. O primeiro A que vai escolher, ele vai ter 3 opções. O segundo vai ter 2, o terceiro vai ter 1. Sempre vai ser assim, sempre vai terminar no 1 quando eu estiver falando de bijetoras. Tudo bem? Então, realmente, 3, 2, 1 vai dar 6 funções. E aí, um bizu para vocês vai ser o seguinte, ó. Deixa eu só ver se... tá certinho. Tá, um bizu para vocês. Em geral, considera que o n de A vale n, o n de B vale m, e a função que eu estou olhando é uma função de A para B. Tá? Aqui eu não vou usar o C, vocês vão entender por quê. Eu vou usar uma fórmula literal para vocês não se perderem. Tá? A quantidade de funções de A em B, lembra que o B é o contradomínio, e o A é de onde os x saem, é o domínio. Show? O número de funções vai ser sempre m, o cara do contradomínio, elevado a n, o cara do domínio. Por que isso? Olha aqui para o nosso exemplo. O 5 era o número de elementos do contradomínio. Quantas vezes o 5 vai aparecer? Tantas vezes quanto a quantidade de elementos do domínio. Como no domínio tinha 3 elementos, o 5 apareceu 3 vezes, por isso que ficou 5 ao cubo. Então esse é o m elevado a n. O número de funções injetoras, a gente nem falou de arranjo ainda, mas se você já tiver ideia do que seja um arranjo, show de bola, a fórmula já está aqui. O número de funções injetoras vai ser o arranjo de m tomados n a n. Sendo que o m, o contradomínio, tem que ter mais elementos, né? O m tem que ser maior ou igual ao n. O contradomínio tem que ser ou do mesmo tamanho ou maior que o domínio, beleza? Caso contrário, você não consegue formar uma função injetora. Se eu tivesse 5 elementos no domínio e 3 no contradomínio, não existe função injetora aí. Não tem como existir, beleza? E por fim, a bijetora, tecnicamente ela é um subcaso das injetoras, especificamente quando m é igual a n, ok? Isso vai dar n fatorial. Caraca, Felipe, mas eu nem sei o que é fatorial ainda. Já tem vídeo no canal, se você não sabe ainda, assiste o vídeo que tu vai saber rapidinho, beleza? N fatorial nada mais é do que o produto do n, n-1, n-2, até chegar no 1. Show de bola? Então, com isso, a gente já fecha o bizu dessa questão. Mais um tipo de problema clássico aqui. Vamos para o próximo. Valeu, até já. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Me segue no Instagram também, lá eu volto e meio, eu tô postando dicas, tiro dúvidas e afins. E é isso, até já.